Nós acabamos então de ouvir o relato da paixão segundo o Evangelho de Lucas. Tem algumas coisas muito importantes nesse relato que a gente precisa destacar. A primeira coisa muito importante de perceber aqui que dentro da ceia que Jesus faz com seus 12, inclusive Judas, presente, que participa da ceia, e para quem Jesus não expulsa. Assim como a atitude de Deus, Ele não quer expulsar ninguém. E como tem falado, e vou falar ainda na celebração da penitência, Deus só quer o nosso bem. Deus não quer condenar ninguém, não quer esmagar ninguém. Deus quer que todos se salvem. E é por isso que a presença de Judas, até dentro da própria ceia do Senhor, de Jesus, e Jesus sabendo que ia traí-lo, mas deixou até o último momento, dando chance para ele poder perceber o seu erro. Não percebeu o seu erro. Mais tarde, ele voltou com a multidão e os soldados para poderem prender Jesus. Outra coisa muito importante na ceia do Senhor aparece exclusivamente no Evangelho de Lucas, a palavra o reino de Deus. Jesus veio para construir o reino de Deus e ele colocou, o evangelista, essa ideia. No reino de Deus, que Marcos define o reino de Deus, vivermos em paz uns com os outros. E é por isso que a ceia, ela vai ser o símbolo daqueles que querem viver em paz, daqueles que querem construir o amor e a fraternidade, daqueles que querem, como diz na primeira parte da nossa leitura, bendito aquele que vem como rei em nome do Senhor, paz no céu e glória no mais alto do céu. Esse é o reino de Deus que ele traz, não com cavalos de guerra, mas em cima de um jumentinho para poder se oferecer. O jumentinho é uma figura que não ameaça ninguém. Outra coisa muito importante que Lucas coloca no seu evangelho, exclusivamente Lucas, ele coloca aquela briga dos discípulos, dos 12, quem deles vai ser o maior. Nos outros evangelistas ela está fora da paixão. Aqui Lucas coloca dentro exatamente da ceia do Senhor com os seus 12 apóstolos. Por quê? Porque o problema do poder sobe na cabeça de todo mundo. O problema de querer mandar e desmandar faz parte, é a segunda tentação representada pelo evangelista Marcos, pelo P. Alguém que quer mandar e dominar os outros. E aí eles começaram na ceia com Jesus discutir essa questão. Surgiu então entre os apóstolos, os 12, uma discussão sobre qual deles seria o maior. E aqui que Jesus, aos 12, ele vai alertá-los. No Evangelho de João, que não tem a ceia do Senhor, mas tem o lava-pés, que nós vamos ver na quinta-feira, é esse assunto que Jesus discute entre os 12, de lavar os pés uns aos outros, não de mandar, não de querer ser superior. E por isso Jesus vai responder: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem o poder se fazem chamar benfeitores. Manda e desmanda, faz favores e quer ser elogiado, oprime, pisa. Isso que acontece, a gente vê principalmente, não em todo lugar, porque sempre tem alguém que quer administrar bem a vida das pessoas e ajudá-las, quer servir, como propõe Jesus, mas na maioria das vezes nós vemos a opressão acontecendo, a dominação. E Jesus vai dizer para eles, na ceia, entre vós,
porém não deverá ser assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e o que manda seja como aquele que está servindo. Afinal, quem é o maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Não é quem está sentado à mesa, portanto, Jesus. Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Isso dando realmente uma orientação básica, fundamental. Vocês que vão ser meus seguidores, apóstolos, construtores de uma nova sociedade, iniciada através da construção da igreja, vocês devem servir uns aos outros. Não deve assumir o poder para dominar, para pisar, mas deve sempre servir, ajudar as pessoas, como Jesus Cristo fez em toda a sua vida. Ele que é o maior, sempre ajuda a todos. Uma outra coisa importante que aparece no Evangelho de Lucas, ela aparece Jesus na hora do Getsemane, onde ele vai destacar principalmente e pedir aos discípulos para rezar, para não caírem na tentação. E aqui, exclusivamente de Lucas, quando Jesus se afasta, há um combate grande dentro dele, se aceita continuar fiel a Deus, ou então se ele cede à tentação e volta tudo para trás. E aqui apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Entretanto, em agonia, Jesus orava com mais insistência. Seu suor tornava-se como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e encontrou-os dormindo. De tanta tristeza, diz Lucas, e perguntou-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para não cairdes na tentação. E realmente, nos momentos mais difíceis da nossa vida, isso aparece nos 4 evangelhos, nós precisamos orar, pedir a Deus, refletir, meditar, para Ele nos dar força para podermos vencer as tentações, como está exatamente na leitura do Pai Nosso. Outra coisa muito importante que aparece aqui, chega então a traição e a prisão de Jesus Cristo, e aparece Judas. Se Jesus vai dizer: por um beijo você vai me entregar, e a gente sabe que o beijo, quem se dá? E para quem se dá? Não dá para os inimigos, não dá para desconhecidos. O beijo é um gesto de amor, de aprofundamento, de comunhão, de fraternidade, do abraço. E por isso que Jesus pergunta para eles: é um beijo que você vai, com um beijo que você vai me entregar? Depois, outra coisa é a negação de Pedro. Jesus, ele alertou Pedro que vai negá-lo 3 vezes antes do galo cantar. E isso é exatamente o que aconteceu. Jesus, perguntado por uma mulher, mostrando que ele, Pedro, era um dos 12, a palavra que ele usa para a mulher diz assim: mulher, eu nem o conheço. Eu nem o conheço. Depois nega ele mais 2 vezes, e no final tem alguma coisa específica de Lucas que mostra que Pedro, então, após Jesus olhar para Pedro, e Pedro captou essa mensagem do olhar de Jesus: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro, saindo daí, pôs-se a chorar amargamente. É o seu arrependimento. Judas não se arrependeu. Judas acabou com sua própria vida. Pedro errou, mas se reconciliou.
reconhecer o seu erro. É o exemplo que nós temos na nossa caminhada, porque nós somos humanos, nós somos fracos e nós precisamos sempre nos reconciliar e sermos humildes de reconhecer os nossos erros, para podermos construir sempre uma vida nova. Outra coisa ainda, Jesus diante de Pilatos. Pilatos fala 3 vezes, não encontro nenhum mal nesse homem. Mas a turba, que seria a multidão, mas aqui o nome coloca diferente, a turba quer dizer, é um grupo organizado que tinha vindo com Judas para prender Jesus, junto com os sumos sacerdotes e outras lideranças. A turba gritava diante de Pilatos, exigindo que entregue Jesus à morte e liberte Barrabás. Com insistência. E Pilatos, diante dessa insistência, acabou, mesmo sendo inocente, mesmo sendo justo, acabou entregando Jesus nas mãos deles para o crucificar. E outra coisa muito importante aqui na cruz são as 2 palavras que Jesus fala na cruz, narrados para nós pelo evangelista Lucas. Primeiro, Jesus dá o perdão a todos aqueles que estavam insultando e crucificando eles. Exclusivamente de Lucas. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E dá o perdão a todo mundo. Jesus mostra que Deus sempre está disposto a nos perdoar. Perdão é Deus. Ele sempre quer nos ajudar. Depois, diante disso, nós temos os 2 ladrões que só Lucas coloca, um de um lado, o outro do outro lado. Um insultava Jesus, enquanto o outro defendia dizendo: mas tu que está insultando Jesus, ele que é inocente, nós merecemos, porque nós fizemos de tudo na vida, erramos, mas esse aqui, que mal que fez? Aí a palavra do ladrão, de um deles, na cruz, olhando para Jesus, é a frase muito importante. Lembra-te de mim quando te veres no teu reino, que mostra a sua conversão, a sua adesão ao projeto de Jesus, projeto de fraternidade, de justiça e de paz. E Jesus vai dizer para ele, no Evangelho de Lucas: hoje mesmo estará comigo no paraíso. É a sua conversão e a sua aceitação. E após eles matarem o crucificado, no caso Jesus, antes de dar o último suspiro, Jesus entrega o seu Espírito, o Espírito de Jesus, de tudo que ele tinha feito. É interessante que eles... o pessoal que estava acompanhando admirava Jesus pelo bem que ele tinha feito durante toda a sua vida para todas as pessoas. E agora diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou, deu a sua vida, morreu por todos nós, mas deixando o seu espírito nas mãos de Deus, para que esse espírito de Jesus fosse distribuído agora para todos no mundo que tem coração aberto, que querem seguir o próprio projeto de Jesus Cristo que Ele nos trouxe do Pai. Por isso, esse é o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, que é o Espírito de Deus, que nós recebemos no batismo, que nós precisamos conhecer o Espírito Santo através do que Jesus fez e do que Jesus ensinou. E a última 2 coisas ainda, a última palavra aqui que aparece do centurião. O centurião, quando viu Jesus morrer e entregar o seu espírito, ele diz uma frase muito importante ligada ao Evangelho de Lucas: realmente este homem era justo. Característica do Evangelho de Lucas todo, a justiça. Ele é o homem justo que revela os outros, os pecados dos outros, e oferece para eles a sua vida para poderem se converter. Quem se converter adere ao projeto do reino de Jesus, mas tem gente que não quer saber. Tem gente que quer continuar obstinado no seu caminho. E finalmente,
Ele fala sobre Nicodemos. Havia um homem bom e justo, chamado José de Arimateia. Não é Nicodemos, é José de Arimateia, que vai pedir ao corpo a Jesus, a Pilatos, vai pedir a Pilatos o corpo de Jesus para poder depositá-lo no túmulo. E aí nós temos a observação das mulheres, as mulheres que acompanhavam Jesus, e para quem Jesus falou antes: não chorem por mim, chorem por vocês e por vossos filhos, porque essa realidade, as consequências, vai ser sobre vocês e seus filhos. E terminou dizendo então: depois as mulheres voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos, porque no sábado, ele morreu na sexta-feira, antes das 6 horas, a partir das 6 horas de sexta-feira já começa a festa grande da Páscoa do sábado. Então diz assim: no sábado as mulheres, como todo mundo não podia fazer trabalho nenhum, as mulheres repousaram conforme ordenava a lei do sábado, preparando-se agora para no primeiro dia da semana, que seria o domingo, no primeiro dia da semana, após passar o sábado, eles iriam no túmulo esperar que alguém tire a pedra para poder fazer a cerimônia final do enterro, ungir o corpo de Jesus. É isso aí o que a igreja nos apresenta nesse domingo. E nós queremos seguir esse Jesus, o justo, que foi morto, simbolizado caminhando em cima do jumentinho para trazer a paz, para destruir as guerras, as armas e para construir a fraternidade, o amor. É esse Jesus que nós queremos seguir. E é por isso que nós viemos aqui, para fazer a caminhada com Jesus, sempre construir a paz, sempre servirmos uns aos outros como irmãos, sempre ajudarmos uns aos outros, como foi uma característica básica de Jesus, uma pergunta que me marcou muito: no que eu posso lhe ser útil? Como é que eu posso te ajudar? Não é egoísmo pensar em mim, mas no que eu posso ser útil para os outros, para o marido, para a esposa, para os filhos, para os amigos, para os vizinhos. Acontece qualquer coisa na vida, como que posso ajudar? Eu me disponho. Isso é servir, isso não é mandar. Isso é servir, a característica de Jesus na cruz, o grande servidor nosso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio